de número 2, versículo de número 9. Amém? Acharam aí? A minha página aqui é 1206. Não sei de vocês. Acho que muda, né? Por causa das traduções. Jonas capítulo 2, versículo 9. Deixa aí. Diz assim a palavra do Senhor: mas a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Obrigado, Senhor, nessa noite. Podemos declarar que o Senhor é a rocha da nossa justiça. O Senhor é o nosso eterno Salvador e a nossa salvação. Por isso celebramos nessa noite a tua vitória sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado. Declaramos que somos gratos pela tua grandiosa salvação. Nessa noite precisamos da presença do teu Espírito Santo para falar a nós, a sua igreja. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Acho que já caminhamos um pouco, né? A última vez que nós olhamos para a série sobre fundamentos da fé cristã, nós vimos um pouco sobre a natureza caída que ao homem foi conferida, que a gente chama na queda. Então, o pecado, ele arruinou o homem na sua completude. Um homem criado por Deus em todo o seu caráter, em toda a sua beleza. Tudo que o homem tinha era para que ele pudesse dar glória para Deus. Então, Deus o criou em uma concepção bela. É interessante que tudo que Deus foi criando, Deus usou a sua palavra. E disse Deus, mas na ordem criacional de Deus, aquilo que a gente chama da criação do homem, Deus colocou suas mãos. Então, a coisa mais bela disso é que Deus se envolveu com o homem. E o que Deus fez? Deus colocou nesse homem a sua própria vida e a sua própria natureza. Deus colocou a vida dele na alma desse homem criado. Quando ele pegou o pó da terra, ele soprou, né, o fôlego de vida. E Gênesis 2:8 diz que o homem tornou-se uma alma vivente. E a partir dali, o plano e o propósito de Deus era um plano que Deus queria se relacionar com esse homem. Então, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha no Éden para encontrar o homem que ele havia criado. E dentro desse plano eterno, que Deus visitava o homem, era para que Deus pudesse ter relacionamento com o homem, irmãos. O que isso diz? Deus nos criou para vivermos na presença dele. Deus não nos criou para que a gente ficasse buscando e tentando encontrá-lo aqui e ali. Não, irmãos. Deus nos criou com um propósito e um objetivo e uma função primária. Qual é a função para que Deus nos criou? É para que ele pudesse ter contato conosco. Que ele pudesse ouvir a nossa voz e, através de ouvir a nossa voz, Deus também pudesse falar conosco. Por isso que ele te criou e me criou e criou todos os seres humanos, porque o desejo de Deus é ter contato com o homem que ele havia criado. Mas a gente sabe que alguma coisa interferiu no relacionamento entre Deus e o homem. Não sei se você sabe, o homem caiu em pecado. E quando o homem caiu, a gente poderia dizer que o homem ele se tornou totalmente depravado. Aquilo de belo que havia no homem, nesse homem criado com Deus ali para ele, com um jardim para ele, tudo, irmãos, que Deus colocou ali era para que o homem tivesse prazer nele. Nada fora de Deus seria o prazer do homem. Mas aquela serpente em Gênesis 3, que era aquela serpente que ele, ali usado pelo diabo, ele começou a fazer algumas perguntas para o primeiro casal.
e perguntou a Eva, né? Foi assim que Deus disse? Deus falou isso? De fato, Deus falou que se você comer dessa árvore, você vai morrer mesmo. Irmãos, a verdadeira ação do diabo é colocar dúvida em cima da palavra de Deus. Toda ação de Satanás é fazer com que o homem duvide da palavra inspirada, escrita, autoritária, que glorifica a Deus. O que Satanás tentou fazer com Eva? Foi colocar dúvida no coração dela daquilo que Deus havia falado. E, na verdade, o que Deus havia falado, ele havia falado. O que Deus fala, irmãos, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus disse, a gente tem que dizer amém. Amém, irmãos? O que a palavra diz, a gente concorda. A palavra amém no hebraico é assim seja. A gente concorda. A gente declara, Deus, tu falou e eu creio naquilo que tu falou e eu vou praticar aquilo que tu falaste. Só que Satanás começou a colocar dúvida no coração dela. E ela duvidou do amor de Deus. Ela duvidou da sabedoria de Deus. Ela duvidou do coração amoroso do Senhor, irmãos. E ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão não estava ali onde Adão estava. Adão era para ele estar do lado dela. Mas, de fato, a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que Adão estava ali do lado de Eva o tempo inteiro calado, irmãos. Não falou nada, não houve uma menção, ele não fez nenhuma declaração. Ele era o agente na criação pelo qual Eva saiu do lado dele para que ela fosse auxiliadora idônea dele. E era para ele proteger o jardim, irmãos. Qual era o jardim de Adão? Era Eva. Era a mulher que Deus havia criado, tirada dele, dentro de um propósito, irmãos, para que ele fosse glorificado neles. Mas se você perceber, irmãos, Adão não falou nada. E Eva ouviu a voz de Satanás. E Eva desobedeceu a voz de Deus e Eva caiu. E a primeira punição é justamente aquilo que Deus havia dito. Você vai voltar ao pó da terra e você vai morrer, porque você me desobedeceu. Mas você vai ter que trabalhar para sustentar o seu lar, do suor do seu rosto. Você vai ter que sair todos os dias para cultivar as coisas aqui no jardim para que você possa alimentar sua família. Para a serpente, ele disse, você vai rastejar no pó da terra. E para a mulher, disse, você vai ter dores no parto, todas as vezes que você, irmão, vê alguém, ou uma mulher, uma jovem, alguém que casou ou no Senhor e vai ter um filho, a grande lembrança é que, de fato, a palavra de Deus é verdadeira. Toda mulher, não, foi o parto natural. Até o parto natural tem dor, irmãos. Sentiu dor no parto. Então você tem Deus julgando o homem, Deus julgando a serpente e Deus julgando a mulher. Sabe por quê? A palavra de Deus é imperativa. Deus não muda a palavra dele. Mas o que é mais glorioso é que Deus não desistiu do homem. O plano da salvação é revelado imediatamente. Enquanto Adão está escondido no jardim, atrás de uma moitinha, cozeu ali com uma folha de figueira algo para tentar se esconder. Deus não acusou, irmãos, o primeiro casal. Deus chegou no jardim procurando, porque o plano do homem na criação é relacionamento, é contato, é presença, é graça, é misericórdia, é bondade, é vida. E ali Deus não encontrou Adão. Adão, onde estás? E Adão falou, eu ouvi a sua voz e tive medo. Deus falou, Adão, quem te disse que você está nu? Irmão, não havia nenhum sentimento de inquietude no coração de Adão e Eva.
nenhuma preocupação com o nudismo. Nada preocupava o primeiro casal. Mas Deus, no seu ato, nesse versículo que nós lemos, ao Senhor, o ponto D do versículo de Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz que ao Senhor, a Jeová pertence a salvação. Amém, irmão? E ali Deus manifesta o plano de salvação no Éden. Deus imola um cordeiro, derrama o sangue, pega a pele do cordeiro e cobre aquele primeiro casal. Que ato de salvação! É esse versículo, ao Senhor pertence a salvação. A salvação não começa com a gente, amém, irmão? Você não tem força para encontrar Deus. Você não tem força usando suas atitudes humanistas, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de volição. Nunca, irmão. Se fosse por nossa vontade, nós estaríamos perdidos na balada, na cocaína, na maconha, na prostituição. Mas ao Senhor pertence a salvação. Isso é a doutrina da salvação, perdida entre os crentes. Os crentes não sabem o que é ser salvo. Então, hoje, o nosso sentimento é compartilhar sobre a natureza da salvação. O que é essa palavra aqui? A salvação. Em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Ela, no original, ela significa libertação, restauração e cura, irmãos. Você entendeu o que é ser salvo? Ser salvo é ser liberto, é ser restaurado, é ser curado. No grego, a palavra é sotéria. Que palavra linda, né? O propósito de Deus em salvar o homem depois da queda é porque o homem é um caído, um arruinado, um depravado, está distante de Deus e muito distante de Deus. Romanos 3,9, Paulo diz, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem o queira, não há quem tenha sentimento para encontrá-lo. Paulo diz assim, todos se desviaram pelo mesmo caminho. Todo mundo, irmãos. O que a raça humana quer é separação de Deus, é autonomia de Deus, é usar o livre-arbítrio dele para fornicar, para beber cachaça, para usar cocaína. O homem ama o pecado, irmão, porque ele é pecador. Vamos lá, qual é a natureza do cão? O que o cão tem feito aqui? Latindo. Você não vai esperar que o cão mie. Quem espera que o cão mie aí? É impossível. E o gato? O gato não late. O gato mia. Então o cão late. O gato mia. E o pecador não precisa se esforçar para pecar. Para de orar para ver onde você vai parar. Para de ler a Bíblia para ver onde você vai parar. Para de reunir como igreja para ver onde você vai parar. Porque é inerente. Se lembra que nós estudamos? O pecado habita em nós. O pecado não é alguma coisa fora de nós que vem, não, irmãos. O que acontece fora é o que já existe dentro. Amém, irmãos? Existe a palavra grega para pecado, é amartia. Errar o alvo. A gente erra o alvo no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento conjugal, na vida de sociedade, na vida da igreja. A vida do homem é de Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, amartiriazo, todos erraram o alvo. Todo mundo erra o alvo. Não tem um aqui que na sua sapiência, no seu conhecimento teológico, não, irmão. Todo mundo que nasce, Salmo 51, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nasce, sabe quem nasceu? É um pecadorzinho. Já viu? Com 2 meses, joga a chupeta longe, joga a mamadeira no chão, começa a bater as perninhas, dá até tapa na mão da mãe. Quem ensinou os seus filhos a fazer pirraça? Fala para mim. Ninguém. Está na natureza, nasceu, já tem desejos pecaminosos.
Então entenda, irmãos, a salvação, ela revela 3 fatos do coração de Deus para o homem pecador. Como a igreja, irmãos, precisa reacender a chama da verdade da salvação. Porque hoje o evangelho foi barateado. O evangelho não custa nada mais para ninguém. Então as pessoas entram em qualquer tipo de congregação do Senhor ou igreja local, eles não se julgam pecadores. Eu estava em Resende e bati na casa de uma pessoa evangelizando. E ali eu comecei a falar do plano de salvação e o pecado inerente no coração do homem, que todo homem peca. O irmão botou a mão no meu rosto e falou: você é pecador, eu nunca pequei e nunca vou pecar. Eu sou um homem justo na criação dos meus filhos. Eu sou um homem que pago minhas contas, eu não fumo, eu não bebo, eu não cheiro. Eu olhei para ele e falei: com toda a sua moralidade, o senhor vai para o inferno. Não é moralidade que nos leva para o céu, não, amém, irmão? Não é boa ética, espiritualidade, teologia, igreja, tomar santa ceia, ser batizado nas águas, não. É o que é que nos conduz. Primeiro ponto, a graça soberana de Deus. Fomos salvos por graça, em graça, pela graça, o movimento da graça, Efésios 2:8. Pela graça sois o quê? Sotéria. Pela graça sois sotéria, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. É dom, irmãos. É um presente que Deus te deu. Salvação é assim. Dedei não merece, Dedei não tem nada que chame minha atenção, mas eu quero ele. Ah, mas eu não quero mais, eu te quero. Eu não te desejo mais, eu te desejo. Eu não quero te buscar, eu vou te dar um desejo para que você me busque, irmãos. É graça, irmãos. É favor imerecido, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você se esforçar para ser salvo, é que você não entendeu a doutrina da salvação, irmãos. Não é jejum que te salva, não é vigília que te salva, não é congregar que te salva, não é ceia que te salva, não é o batismo que te salva. Como a gente precisa, irmãos, entender que salvação vem pela graça. A doutrina da salvação se inicia pelo primeiro fato, é que Deus é gracioso. Segundo fato, é que Deus é cheio de santidade. Se Deus é santo, ele é totalmente separado de pecadores. O que é a santidade de Deus? Isaías 6. Isaías 1, 2, 3, 4 e 5 é a história de um povo decadente. Lê lá que você vai ver quem é Israel. Ia no templo, levando oferta, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, lia a lei, guardava o sábado, as festas sagradas, a lua nova. E Deus falou: Isaías, fala para esse povo que eu estou muito nervoso com eles, essa festa deles me dá assim, náusea dessa festa. Esse culto religioso aí me deixa... Como assim? Não é para Deus. O templo sagrado não foi Deus que deu, mas Deus não queria mais. A lei não era para Deus, mas Deus não queria mais. Os sacrifícios e oferta de pomba, de bezerro e de boi, Deus falou: chega, Isaías, avisa eles que esses sacrifícios não prestam mais. Mas quem estava sentado no trono era o rei. Enquanto o rei estava sentado, o povo seguia toda uma tradição, irmãos, sem o conhecimento da santidade de Deus, sem saber quem Deus era. Mas no dia em que o rei morreu, Isaías 6:1 diz que ele viu o Senhor, aleluia! Até o rei morrer, ninguém viu o Senhor, mas todo mundo ia no templo. Ah, que legal!
todo mundo cultuava a Deus, que legal, mas sem Deus, até que o rei morreu, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor, irmãos. Ele viu a santidade de Deus. O que é ser salvo, irmãos? É Deus revelando o seu coração para nós. Primeiro, gracioso. Segundo, separado de tudo que você ama. O que você ama? Você ama a sua casa? Deus é separado da sua casa. Você ama o seu carro? Deus é separado do seu carro. Você ama os seus filhos? Deus é separado dos seus filhos. Você ama os bens materiais que Deus te deu? Deus é separado, irmão. A palavra santo é que Deus é separado. Não dá para colocar Deus e seu filho do lado. Não dá para colocar Deus e seu carro do lado. Não dá para colocar Deus e a igreja do lado. Não dá para colocar Deus e os anjos do lado. Deus é soberano, está sozinho, governando. Quando Isaías viu, ele falou assim: ai de mim, que sou pecador. Entendeu, irmãos? Quem é que pode ser salvo? É quem confessa: ai de mim. Ai de mim, que sou pecador. Eu vi o Senhor. Eu vi a glória dele, eu vi a santidade dele. Deus está muito além do templo, muito além das ofertas, acima do sábado, acima da lua nova, acima do culto, acima do bezerro. Isaías confessa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, irmãos. Ele foi salvo ali, irmãos. Quando ele confessa, o Deus triuno 3 vezes. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Isso é ser salvo, irmão. Porque Deus comunica esse atributo de santidade para nós. Como que eu sei que Deus é santo? Porque Ele me escolheu lá naquele lamaçal de pecado tão profano, tão distante, no meu ego, no mundo, em pecado. Deus foi lá e falou assim: vinde a mim, vem para mim, vem aqui. Então, irmãos, o terceiro ponto é que esse aqui é escandaloso. Deus te ama. Amém? Terceiro ponto é que Deus é amor. Deus não se torna amor. Deus não vai ser amor. Deus é amor, a essência comunicável do atributo principal de Deus é amor. O que tem para Deus de me amar? Nada. Por que Ele me ama? Não sei. Por que Ele me quer? Por que Ele me atrai? Não sei. Isso é uma coisa que só a eternidade vai mostrar para a gente. Como? Como, Silvana, Deus pode te querer e te amar? Não tem como falar nada para Ele. É João 3,16. Deus, assim, amou. Quem amou o mundo não foi o Filho, não, irmão. A confusão da igreja é que eles pensam que o Filho amou o mundo. O Filho veio salvar o mundo, pecador e desviado, para trazê-lo de volta para o Pai. Mas é Deus amou o mundo, o Pai de Jesus amou o mundo, de tal maneira que o quê? O que é amor? Amor é aquilo que se entrega. Imagina você casar e a pessoa não se entregar a você. Não estou falando só de sexo, não, irmãos. Não entrega o tempo, não entrega dinheiro, não entrega nada. Vive a vida dela e você vive a sua. Isso já é divórcio. Amém? O que é divórcio? Está na mesma casa, mas vive 2 vidas. São 2 pessoas distintas, só tem um papel assinado. Mas Deus nunca projetou o divórcio para nós, amém? Deus não quer divorciar da gente. Deus nos ama incondicionalmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mais. Qual é o propósito do amor de Deus? É a vida eterna, não é bens materiais.
Ah, eu queria tanto uma casa no campo, com uma varandinha, olhando para os eucaliptos. Vai trabalhar, que Deus te dá. Ah, eu queria tanto um carrinho mais bonito, porque o meu é tão ruim. Vai trabalhar. A promessa de Deus não é bens materiais, é vida eterna, irmãos. A igreja se esqueceu da vida eterna, do propósito da vida eterna. Então Deus ama, Deus manifesta a graça e Deus revela a sua santidade. Isso é os três aspectos da salvação de Deus. E essas três características da salvação, que envolve o amor de Deus, a graça de Deus e a santidade de Deus, é revelada pela Trindade. Se você pegar Efésios 1, a partir do versículo 3 até o versículo 13, essa revelação, Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo vai mostrar o que é a bênção que Deus tem nos dado. É que ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. E Paulo diz: em amor nos predestinou para a filiação. Aleluia! O Pai te amou, te escolheu, Ele te desejou, Ele te quis. O amor, a graça e a santidade envolveu a Trindade, irmãos. Ser salvo não é que eu estava ali perto do faz quem quer, fumando um bagulho e vou morrer. Não, Silvinho. É que tinha um plano lá na eternidade. Deus já sabia que ele ia te encontrar, entendeu? Esse negócio que Deus não sabe. O nosso Deus não é um velhinho sentado na cadeira esperando o movimento humano. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus soberano. Se lembra daquele hino? Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem mão. Coloca Deus na sua caixa do livre-arbítrio, você vai quebrar a cara. Sabe o que é o seu livre-arbítrio? É só para pecar e fazer escolhas erradas. Seu marido escolheu errado, o carro é errado, a casa é errada, a gente nunca está satisfeito com nada. Mas o plano de salvação é eterno, é soberano. Envolveu o Filho, Paulo diz que nele temos a redenção, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O Filho está envolvido com esse amor incondicional, com essa graça que persegue, essa graça que chama, a graça que faz você se prostrar diante dele, porque ele é santo, irmãos. Como a igreja precisava, irmãos, despertar para a salvação da Bíblia. A igreja perdeu a doutrina da salvação. Acho que tem certos lugares, às vezes eu fico até assim, lá em Itaboraí, os caras botam 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Sabe por quê? Não prega o plano da salvação. É sempre alisando o ego, prometendo bens materiais, promessas humanas. Não, irmãos. A obra da Trindade não é essa. A do Pai é a escolha, o amor e a predestinação. Efésios 1, 4, 5 e 6. A obra do Filho é a redenção, Efésios 1, 7. E a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo pega tudo que o Pai, em amor, em graça, em santidade, e coloca isso no seu coração impenitente, desviado. Esse coração conturbado, coração agitado. O que ele faz com esse coração? Paulo diz assim, Efésios 1,13, depois de ouvirdes, olha isso, a palavra, ali, tem que ter isso aqui, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Depois de ouvir, Paulo diz assim, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o Espírito entra e trabalha no seu coração. Só que a grande verdade é que a salvação ela tem 3 partes. Talvez você nunca ouviu essa palavra. A igreja nunca pregou isso para você. A igreja não prega sobre salvação.
Não fala. A maioria dos crentes pensam que são salvos pela metade. Então hoje eu quero, nesse último momento, mostrar o que é ser salvo. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Primeiro ponto da salvação, a primeira fase da salvação já ocorreu, amém, irmãos? Você está feliz com isso? Ela já aconteceu, já ocorreu, é regeneração. Somos salvos da penalidade do pecado. Você não precisa mais ser salvo. Lucas 7,50 diz assim, mas Jesus disse à mulher, a tua fé, te salvou. Salvou aonde? No passado. A mulher deve ter ficado olhando para Jesus e falou assim, eu já fui salva? Claro, irmão. Você acha que a história da redenção começou quando você nasceu? Que começou agora o plano de salvação. Ele está estabelecido, pré-organizado, só que é loucura. Como assim eu fui salvo no passado? Olha como Paulo diz em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. É poder. Como que um homem mesquinho igual eu, maligno, coração conturbado, de repente, algo entra em nós. Como que eu fui salvo? Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Deus deposita fé no seu coração. Por isso, ele disse para a mulher, mulher, a sua fé já te salvou, passado. Só que é loucura. Como que eu fui salvo, Dedê? É loucura, e nós temos que crer na loucura da palavra da salvação, porque é poder de Deus. Não tem como criar um movimento de salvação, não, irmão. Vamos levantar a faixinha. Você quer aceitar Jesus? Pecador, miserável, caído, depravado, não aceita Jesus nunca. Ele quer pagode, ele quer bagunça. Por isso que está cheio. Falaram assim, vamos criar área VIP para Neymar. Que Neymar é uma estrela. Tem que ser. E Neymar quer ser salvo. Neymar quer ser salvo quando, irmãos? Neymar quer mulher, ele quer fazer filho. Ele nem futebol, ele quer mais jogar. Vai lá dar um passe. Ai, tô machucado. Mas tá no pagode. Questionaram o líder lá. Para que área VIP para Neymar? Porque Neymar quer ser salvo, não. A salvação é um plano, um propósito estabelecido na eternidade passada. Só que no tempo acontece, a gente chama de regeneração. Ou numa linguagem mais bíblica, é novo nascimento, é nascer de novo, João 3,3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou, como assim, Senhor? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? O Senhor falou, não, Nicodemos, é igual o vento. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde vem e nem para onde vai. O que é ser regenerado? Ser salvo no passado. É quando o Espírito Santo entrou no seu coração. Você nasce duas vezes. O primeiro nascimento da Raquel é de Silvio e da esposa. Só que esse é o primeiro nascimento. A Raquel vai ter que nascer de novo. Filho de crente não é crente, amém, irmãos? Porque reúne na igreja, a Raquel não é salva porque reúne, porque a mãe ora por ela. Não, irmãos. Vai ter que ocorrer um processo chamado novo nascimento no coração da Raquelzinha. E a palavra vai entrando, a oração vai surgindo, e a devoção vai criando algo nela, e ela vai se prostrando. Eu tenho uma filha com 17 anos, salva. Amém, irmão? E acredito que Pedro também vai ser salvo, como todo o autismo dele, que os nossos filhos são para salvação. Amém? Amém, irmãos?
nós não temos filhos para perdição, mas a salvação, a primeira fase já ocorreu. O que eu preciso para fazer para ser salvo? Nada e nada e nada. O que eu faço para ser salvo? Crer, amém? A palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. É aqui que você é salvo. Não é indo à igreja, reunindo igreja, com placa ou sem placa, com irmão ou sem irmão. Salvação pode ocorrer lá dentro do mato, na beira do rio, dentro do shopping, dirigindo, irmão. Deus é soberano. Essa verdade mudou minha história. Por isso que eu indico MacArthur, Paul Walsh, Leandro Vieira. E você não sabe o que é o plano da salvação, o que você está fazendo na igreja. Nem na igreja você está. Certa feita, um irmão chegou num lugar cheio de crente, uma livraria evangélica. Uma livraria evangélica, quem está lá? Quem fica lá na livraria evangélica? Hã? Crente. E o irmão falou, quantos salvos tem aqui? Todo mundo. Eu estava atrás dele, todo mundo. Eu falei, aqui não tem salvo, não? Aí o irmão falou, não, nós não somos salvos, não. Como, irmãos? Como que... Porque pensa que a salvação só tem um ponto. O segundo ponto da doutrina da salvação é o presente, esse nos espanta. Porque você olha para você e você fala assim, eu não fui salvo, não. Isso é igual Pedro. Pedro foi chamado, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Aí Pedro está lá, lançando a tarrafa espiritual, os homens vindo pela pregação da palavra. E de repente Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofende? Pedro tinha um monte de problema depois de salvo. E numa certa feita o Senhor falou, Pedro, Satanás pediu para te moer. Outra feita o Senhor falou, Pedro, quando você se converter, vai e apacenta as minhas ovelhas. Ué, Pedro era salvo ou não salvo? Ele era salvo, porque o primeiro ponto da salvação é o novo nascimento, o segundo é a santificação. Quando o Senhor fala, Pedro, você tem que se converter, o Senhor está dizendo, Pedro, você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa ler mais a Bíblia, Pedro. Você precisa orar mais, cantar mais hinos. Você precisa reunir com os irmãos. Por que a igreja existe? Nas casas, na rua, debaixo da árvore, no shopping, no templo, em qualquer lugar que você quiser se reunir. Porque a igreja é o lugar aonde você desenvolve isso que Deus te deu. Você não vai desenvolver na balada, irmão. Como que na balada? A balada toca música do mundo, bebida do mundo, as coisas do mundo não fazem você ser santo. Então o que transmite a salvação? Olha que coisa bela, como Paulo diz assim, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, olha isso aqui, irmãos, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho. Olha isso agora, a glória do Senhor. Isso aqui é a salvação presente, que biblicamente a gente chama de santificação. Paulo diz assim, somos transformados de glória em glória. É todo dia uma experiência nova. Brigou com o marido, aí o Espírito Santo fala, pede perdão. Já aconteceu com você? Direto, né, irmão? Pau quebra direto e bate nos filhos. Aí o Espírito Santo fala, devagar. Vai no ônibus, aí te dão R$10 a mais. Aí você, oh, meu Deus, eu vou chupar um sorvete, um picolé. Aí o Espírito Santo, devolve. Aí você chega todo arrependido. Que vontade de chupar um picolé. Esse é o processo presente. Numa linguagem mais espiritualista, a gente também chama isso de salvação da alma. Jesus falou para Pedro, Mateus 16, 24, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é ser santificado? É negar a si mesmo.
Às vezes, num atrito entre irmãos, se negue. Atrito em casa, se negue, irmãos. Eu acho que o caminho mais claro para a gente como cristão, depois de nascido de novo, é o processo de santificação. Tem que se negar. Jesse Penn-Lewis diz assim, ninguém vai alcançar o reino se primeiro não passar pelo caminho da cruz. O que conta hoje é a cruz, irmãos. E hoje o que a igreja perdeu? O evangelho da cruz. A mensagem da cruz, os hinos não falam da cruz, não ora sobre a cruz, não tem muita literatura que aborda a cruz. Então você tem um evangelho bonitinho, já viu? No SBT? O mais bonitão, o braço dele é desse tamanho, nem preciso falar o nome. Não vou dar, se eu for processado, o senhor guarde a gente. David Leonardo, começa o programa, ai, meus lindos, minhas lindas, oh. Isso não é evangelho não, irmão. O evangelho anuncia a única mensagem que pode nos salvar dos nossos pecados. É a cruz, irmãos. Evangelho sem a cruz não é evangelho. Então, esse movimento evangélico contemporâneo não produz crentes que olham para a cruz e vivam a cruz. Se explodir, irmãos, uma perseguição em nosso país, os crentes vão pular nos rios, vão se desesperar. Sabe por quê? Eles não vão querer perder a vida pelo Senhor. Dificilmente. O censo novo do IBGE é uma mentira. Nossa nação não é o maior país evangélico, nunca será, nem católico, irmãos. Então que o Senhor nos dê graça, amém, irmãos? O que eu quero dizer aqui? Transformado de glória em glória. É Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação tem que ser desenvolvida, irmãos. Como eu costumo falar de 3 meios de graça para você desenvolver sua salvação. Eu chamo de LOR. L.O.R. O que é LOR? Faz essas 3 coisas. Eu tenho feito isso há 40 anos. Leia a Bíblia todo dia, amém? Você vai ser transformado. Quer ser transformado? Abre a Bíblia, leia um salmo, leia um provérbio, leia alguma parte do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Leia, irmão. Somos uma geração que esqueceu da Bíblia. A Bíblia passa longe. Quer louvorzão profético. Isso que é tanta igreja preta. É tanto movimento gospel. Mas vamos para aquilo que a gente chama de meios de graça. Que é tão comum que a gente não pratica. Leia a Bíblia. Primeira parte do LOR. Leitura diária das Escrituras. Amém, irmãos? Vamos crescer? Vamos ser santos? Leia a Bíblia. Segundo, oração. Esse é o meio mais poderoso de graça. Quer ser vitorioso sobre o pecado? Ore, irmãos. Ore. O que aconteceu com essa geração? Não é uma geração que ora, irmãos. Que é tudo no instantâneo. Acha que Deus é um velho sentado no trono com uma varinha de condão. É o Deus milagreiro. É o Deus que faz, bota Deus na parede. Subjuga Deus. Não, irmãos. Deus não é o nosso empregado, irmãos. Deus é o nosso Senhor. A oração não é para mudar o sentimento de Deus. A oração é para a gente se dobrar o caráter, a santidade, a graça e as misericórdias do Senhor. A oração te prostra. A oração te derruba, a oração te humilha. Oração não é na praça pública, oh meu Deus e soberano. O verdadeiro lugar da oração que o Senhor ensinou. Entra no seu quarto, tranca a sua porta e o seu pai que te vê em secreto. Oração é um lugar secreto, irmão. Eu estou pregando desde quarta-feira. Preguei em Cabo Sul, preguei no Outeiro, estou aqui amanhã, irmãos. É aqui, ó. Você entendeu? É boquinha no pó. E dói.
e sofre, sangra. Se lembra? O Senhor levou os discípulos para o jardim. Pedro, Tiago e João. Vamos orar, vamos. Eu estou com o coração atrito. Jesus se dobrou e começou a sangrar. Misturava lágrima com sangue em seus poros. A cruz estava pertinho já, irmão. Quando ele virou, tô... E a gente, irmão. E dorme o tempo todo. Aí quer que o Senhor nos santifique. Como? Se você não ora. Se lembra que o Senhor falou para Caim, o pecado jaz à porta, está aqui batendo agora, irmãos. Você não precisa ir lá, não, no centro de Miguel Pereira, para o pecado te encontrar, não. Ele está aí na porta do seu coração. Por isso tem que orar. O Senhor virou para os discípulos e falou assim: acaso nenhum momento vocês conseguem vigiar comigo? Esse é o dano da igreja. Ninguém vigia com ninguém. Terceiro, L-O-R. É o LOR. Reúna, meu irmão. Quer ser santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser um crentão? Essa é vou te apresentar se você não conhece, se você está chegando agora. Isso aqui a gente chama de vida da igreja. A vida da igreja não é para você ser um crentão. Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas nos reunamos e façamos admoestação uns aos outros, porque o dia, a volta do Senhor está próxima. Sabe por que eu reuni quarta-feira com os irmãos de Cabuçu em Itaboraí? Porque Jesus está voltando. Reuni ontem, falei 1 hora com os irmãos. Depois fiquei discipulando o Vinícius até 1h da manhã. Acordei 5 horas e peguei o trem. E tô aqui, irmão. Reuni, me salva, irmão. Se eu parar de congregar, sabe? Vocês não sabem para onde eu gosto de ir, irmão. Perigoso, em lugares escabrosos. Mas a reunião me salva. Se lembra quem não estava na reunião? Tomé. Aquela reunião que Jesus apareceu e falou: paz seja convosco. Dos 12, quem não estava? Tomé. Aí eles falaram: Tomé, o Senhor apareceu. Quem apareceu na reunião? Jesus. Quem? Jesus, rapaz, ele esteve lá. Ele falou, me deu paz pra gente, a gente está aqui. E Pedro falou: rapaz, onde você estava, Tomé? Não deu, eu estava cuidando da minha vida, não deu para reunir. De repente, passou Jesus glorificado. Oi, Tomé. Tomé me identificou. Ele falou: é o mestre. Mas é você mesmo? Quando você não reúne, você perde até a visão de quem é Cristo. Fica com os olhos confusos, fica vesgo. Sabe o que eu uso óculos? Porque eu sou vesgo. Se eu tirar o óculos, meus olhos se encontram assim. Irmãos, Tomé perdeu a fé porque parou de reunir. Sabe por que ele não creu? Porque ele deixou de reunir. 3 coisas: leitura da Bíblia, oração e reunião. É o LOR. Isso é chamado biblicamente de meios de graça. Quer ser santo? Não precisa jejuar, não. Só lê a Bíblia. Quer ser santo? Não precisa ir para o monte, não. Só orar no seu quarto. Crie um quarto de oração, um livro de oração. Ore pela sua família, ore pelas pessoas, ore pela igreja, Olha agora que oportunidade. Ore por Levi Gasparian, para o Senhor trazer um avivamento, trazer os irmãos de volta. Ora pelos vizinhos, que é um problema na nossa vida. Corta a nossa água. Você entendeu, irmão? E reúna. Terceiro, para finalizar, o último aspecto da salvação é o que eu estou esperando. É isso que eu estou esperando, é a glória, amém? Você está esperando a glória? É a glorificação. E lindamente, vou terminar lendo 1 João, capítulo 3, versículo 2. João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. O que é um filho de Deus? É um regenerado no processo de santificação. Só somos filhos. A palavra grega aqui, somos filhinhos. É igual Raquel, bagunceirinha,
O pai fica nervoso, é igual o meu. Se o meu tá aqui, vocês têm que ficar perto da câmera. Ele passa igual um furacão, ele derruba a câmera, ele pula na mesa, ele apronta. Somos nós, filhinho. Amanhã a gente está aprontando com o marido, com os filhos, com o vizinho, arruma problema. Mas olha só o que João diz. João diz assim, vírgula, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Você ainda não é o que Deus quer, que Deus pensou, mas sabemos que quando ele voltar, quando ele se manifestar, João diz assim, seremos iguais a ele, porque a veremos e o veremos como ele é. Isso é o futuro que nos aguarda, irmãos. Então, hoje, aonde nós estamos no plano da salvação, na doutrina da salvação, você está na parte do meio. Biblicamente, você está no processo de santificação. Alguns irmãos entendem como a salvação da alma. Salvação da alma e santificação é sinônimo, é a mesma coisa. Então, esse é o processo que a gente está. E Deus vai tratar com você, se prepara. Você vai chegar na glória, ser glorificado, ser semelhante a Jesus, Deus tem que tratar contigo hoje. E usa sua mulher, e usa os seus filhos, e usa o marido, e usa a Madá, usa a minha, me usa para ela. E Deus usa o vizinho, e Deus trata com a gente. Que trata com a gente. E a gente fica ali, parece que a gente vai morrer. É porque Deus quer te salvar completamente, amém, irmão? A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Não é isso. Uma vez salvo, salvo para sempre é um processo, amém? É regeneração, santificação e glorificação. A salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação lá do corpo glorificado. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus da glória salvará e manterá íntegro o vosso espírito, a vossa alma, o vosso corpo. Então, irmãos, vamos viver como salvos hoje, amém? Uma igreja salva, regenerada, no processo de santificação. O que nos espera, o que ainda precisa vir é a glória. Não precisamos ser salvos. Você é salvo. Nós já somos salvos, irmão. Só que o processo é árduo ainda hoje. A maioria dos crentes tropeçam nessa verdade da salvação. Ficou fraco, ele vai tomar cachaça. Brigou com a esposa, ele fala, não vou mais reunir, não. Se gostar de tomar um goró, ele vai beber cachaça. Gostar de fumar um baseado, ele vai fumar um baseado. Ele está num processo. Eu costumo usar a figura da lagarta. Esse processo atual da santificação, a salvação da alma, você é uma lagartinha feia. Quem já viu uma lagartinha andando? Horrível, né? Tem umas que é cabeluda, com chifre. Você fica assim, né? De repente, essa lagartinha, ela sobe na árvore, começa a comer a folha e entra num casulo. O casulo vai envolvendo ela, vai envolvendo, vai nascendo a asa, as cores vão surgindo. Já viu que linda é a borboleta? Azul, cor de abóbora, verde. Você fica fascinado. De repente, aquela lagarta feia, ela dentro do casulo, ela sofre o que biblicamente a gente chama de transformação da alma. Salvação da alma, santificação. Ela rompe o casulo e sai voando. Você é uma lagarta horrível. Eu sou. E eu gosto de queimar. Eu queimo mesmo. Eu queimo em casa, eu queimo os irmãos. Sou bravo, irmão. Mas eu tô no casulo, amém? Já tá no casulo? Né? E os outros te queimam e você queima. Então que o Senhor nos dê graça para que a gente entenda a salvação do Senhor. Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Te louvamos nessa noite pelo grandioso plano de salvação. É tão grandioso, mas é tão eficaz para nós. Obrigada por o Senhor ter se lembrado de nós e ter nos salvo no passado, nos regenerado, Senhor, e agora, como Pedro diz, e regenerados temos uma viva esperança. Esperança nunca morre no nosso coração.
mas ainda sabemos que somos essa lagartinha feia, de chifre, cabeluda. Somos horríveis ainda. Quando olhamos para nós, somos como Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ó Senhor, quando olhamos para nós, há tanta fraqueza, há tanto fracasso no nosso interior, há tanto desânimo, ansiedade, preocupação, vontade de desistir. Mas como Paulo nós declaramos, mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, porque temos uma esperança enquanto somos salvos hoje. Somos transformados diariamente pela glória do Senhor, o Espírito Santo. O Senhor nos ensina a viver. Embora sejamos fracos, pedimos a Ti que aumente a Sua graça na nossa vida. Às vezes somos como Paulo e desconfiamos se somos salvos mesmo. E Paulo orou 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse o espinho que havia na carne dele, mas o Senhor falou a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Obrigado, Senhor, pelas fraquezas que vêm sobre nós. Fraqueza em casa, no trabalho, na criação dos filhos, no casamento, porque Paulo confessa, é quando sou fraco que sou forte. Aleluia, Senhor. A sua força nos capacita. Momentos de fraquezas e fracassos e desânimo, segura na nossa mão, Senhor. Nos ajuda a ser santos, nos ajuda a ser salvos hoje, nos ajuda a ler a Bíblia, Senhor, nos ajuda a orar, nos ajuda a reunir, nos ajuda a sermos crentes simples, que leia a Bíblia, que ore e reúna como igreja. Não queremos ser super espirituais e muitos capazes, nós queremos seguir o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Oramos pelos irmãos que aqui não chegaram, que não puderam vir, pedimos as suas bênçãos sobre eles, Senhor. Os irmãos lá de Vera Cruz, Senhor, abençoa. Todos os irmãos que aqui estão em Miguel Pereira, pedimos a bênção do Senhor para a igreja do Senhor nessa cidade. Abençoa o seu povo, Senhor. Derrama a sua graça sobre nós. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.